galera do YouTube, aqui é o Anderson do canal noalvo.org com mais um vídeo muito bacana, muito legal, preparado com muito carinho para você, espero que você goste. Mas antes eu quero pedir para você dar o seu joinha, deixe o seu like aí, ok? Divulgue, compartilhe nas redes sociais, ajude quem sempre te ajudou a divulgar esse vídeo para o seu querido amigo, para sua amiga, para o seu vizinho, para o seu parente, para quem você tiver na sua rede social, tá bom? Forte abraço, fique com esse vídeo, essa mensagem muito bacana, essa mensagem muito legal, espero que toque muito no seu coração. E aí, depois no final do vídeo, a gente volta com mais uma mensagem para você. Fala galera do YouTube, aqui é Anderson do canal noalvo.org. E primeiramente, antes de começar o nosso devocional de hoje, eu queria pedir perdão para o pessoal, porque há 2 semanas atrás eu falei que ia estar fazendo algumas coisas, né, num vídeo que nós fizemos aí de aviso, não, pessoal, aos assinantes do canal. Porém, assim, conforme eu falei naquele vídeo, eu estava trabalhando há cerca de 40 e poucos dias ou 45 dias na outra empresa, fora do escritório, né? E aí, nessa empresa que eu estava trabalhando, a gente trabalhou muito em câmara fria. Eu tenho uma outra empresa física, né? E nós estávamos trabalhando dentro de uma câmara fria e depois nós fomos para uma outra câmara ainda mais fria e ficamos trabalhando lá. O que aconteceu? Eu acabei ficando enfermo, né? Fiquei com uma infecção na garganta e estava ruim para mim falar, estava bem rouco, bem difícil de falar, né? E depois que eu sarei disso, que eu ainda estou me recuperando um pouquinho, eu ainda peguei uma conjuntivite nesse olho aqui, né, que agora já estou pingando o colírio aí há 5 dias, só tem mais 2 dias para eu estar pingando, aí eu estou pingando nos 2, né, que o médico falou. Então, estava me recuperando disso, por isso eu não consegui mais fazer os devocionais, nem as aulas que eu falei que ia estar ensinando o pessoal a construir uma rede social. Tem um outro cliente que, apesar da gente ter essa aula no nosso canal, né, de loja, né, ele pediu para a gente fazer uma aula mais detalhada, assim como a gente fez o ClassPress desde o comecinho, instalação, configuração, tradução, colocar produtos, fazer promoções e tal, essas coisas todas. E nós vamos fazer sim, vamos fazer o passo a passo direitinho para o pessoal aprender a criar as lojas virtuais e tudo mais. Então, primeiramente é isso, tá? Pedir perdão a vocês, não foi proposital, eu falei que ia começar a fazer e tal, não sabia que ia ficar doente. Por não ter feito, então peço perdão para vocês, ok? Eu estava meditando nesse tempo, uma passagem muito conhecida, eu acho que nem precisa a gente ler muito, né? Da passagem de Davi, da vida de Davi, do início, né? E quando ele foi ungido ali e tudo mais. Aí logo depois veio aquela passagem que a gente aprende desde criancinha, né? Que é a passagem da luta que ele teve com Golias, né? E aí eu estava meditando essa semana então nessa passagem, e meditando nessa passagem Deus falou algumas coisas bacanas comigo a respeito disso, apesar de ser uma passagem, como eu disse, muito conhecida, né? Deus falou bastante comigo então nessa passagem, e eu queria passar para você aquilo que Deus tem falado comigo. Se a gente pegar a palavra do Senhor, pegar a palavra lá no livro do profeta Samuel, né? 1 Samuel, no capítulo 17, esse capítulo fala sobre Davi ter ido ali, né? Perdão, gente, quase me deu vontade de espirrar. Ele ter ido ali na batalha, né? Levar o alimento para os seus irmãos. E eu vejo aqui algumas coisas que são interessantes a gente passar. Por exemplo, no versículo 28, versículo 27, né, em diante. Davi então indaga o pessoal, quando ele chega lá, ele vê aquela, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, aquela muvuca, né, aquela situação toda. E aí ele vai e indaga o pessoal, o que está acontecendo? Aí o pessoal fala, o rei falou que
aquele que vencer, ele vai acumular de riquezas, e vai dar sua filha em casamento, e vai falando, né, a respeito do que o rei falou. E aí o seu irmão mais velho, movido por inveja, porque os seus irmãos sabiam que Davi, mesmo sendo aquele franzino, ruivo, pequeno, que só servia para eles, para cuidar de ovelha, enquanto eles eram fortes, altos, bonitos, conforme a própria palavra nos ensina, como quando Samuel chega na casa deles, mesmo ele sendo assim, ele foi ungido. Deus escolheu ele para ser rei. E aí aquele irmão movido de inveja faz assim, Eliabe, versículo 28. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo quanto falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi. Por que ele ficou bravo? Por quê? Aí você vai ler, vai continuar lendo e vai ver. E disse, por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Davi não estava ali por maldade, estava ali porque o pai dele mandou. E seu irmão, movido de inveja, quer afrontar ele. E aí você vai continuando lendo aí, e eu quero pegar aqui uma coisa interessante. Eu estou lendo a Bíblia no celular, tá? É bom sempre ter a Bíblia no celular, né? Às vezes você vai, igual eu fui no médico esses dias aí para ver essa questão da conjuntivite. Eu sou uma pessoa que é difícil ir em médico. Eu não gosto. A questão de eu ter ficado ruim da garganta mesmo, eu não fui. Eu orei, foi sarando e Deus curou. Mas da conjuntivite eu tive que ir, porque estava piorando. E eu acho que minha fé não foi o suficiente. Eu orei, mas não resolveu. Por causa de mim mesmo, talvez, ter ficado com medo disso. Aí fui e tô pingando esse remédio. Tenho até um testemunho bacana sobre isso, uma oportunidade aí que eu tiver mais à frente, eu conto para vocês. Mas voltando aqui, Davi lá no versículo 32, fala assim, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi, não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então a gente vê que Davi, ele era um jovem, né? Davi, além de ser jovem, um cara franzino, estava indo contra um cara forte, alto, gigante, né? E tudo mais. Então ninguém acreditava em Davi. E voltando aqui, então disse Davi a Saul, isso eu quero que você frise bem, entenda bem. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão, a maioria das pessoas fala, Davi lutou com um leão, lutou com um urso. Não é um. Sempre que vinha. Por que sempre que vinha? Porque de vez em quando aparecia alguns leões por lá. Aparecia um leão no dia, passava 2, 3 dias, de repente aparecia outro leão. Davi não lutou com um só. Foram leões, foram ursos. Aí ele fala assim, sempre que vinha um leão ou um urso, ou seja, quando não vinha um leão, vinha um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, ele arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e o matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O que eu quero falar para você aproveitar essa oportunidade nessa manhã?
Sabe, querido, às vezes nós passamos situações difíceis. E situações difíceis, a Bíblia diz, a própria palavra do Senhor diz, que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo e Ele nos deu a vitória sobre todas as coisas. E às vezes você está passando uma situação difícil, as pessoas estão rindo de você, estão desacreditando de você, não acreditam que você pode passar por essa situação, não acreditam que você pode vencer essa situação. Igualzinho aconteceu com Davi. Só que, correndo a história, você sabe bem o que aconteceu. Davi foi lá, pegou algumas pedrinhas, colocou no seu alforge, e com a funda, né, como se fosse um estilingue, uma cordinha que você coloca um lencinho na ponta, ou um negocinho de couro, melhor dizendo, né? E você roda e joga. Eu não vou explicar como que é direito isso, mas é uma arma da época, como se fosse um estilingue hoje, né? E ele usa isso para ferir o gigante, e ele tem êxito. Só que em nome de quem ele foi? Quem estava com Davi? É isso que é importante pensar, querido. Davi em nenhum momento ele pensou duas vezes. Ele apenas pensou: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele fala isso para o gigante na hora da afronta, na hora do confronto. Ele fala isso para o gigante. Agora eu quero que você pense: qual gigante tem se levantado contra você? É o gigante tentando destruir o teu casamento? É o gigante destruindo as tuas finanças? É o gigante destruindo a tua saúde? Qual gigante tem se levantado contra você? Quero que você saiba que ele só vai continuar aí se você deixar. Sabe, Deus está te fazendo subir por degraus mais altos. Deus quer te levar a níveis mais altos, a um nível de intimidade com Ele que você nunca teve. Davi, antes de pegar esse gigante, ele passou por situações menores. Talvez a pior das situações tenha sido o gigante. Porque se você for ver e comparar, você vai falar: pô, mas um urso é forte. Mas um urso não tem 3 metros e quase 3,5 metros de altura. Ágil na guerra, com uma espada, com couraças e blindagem, vamos dizer, armadura, e que sabe guerrear, que sabe empunhar uma espada. Então, com certeza, o gigante ainda era pior. Mas Deus preparou Davi. E Deus tem te preparado, querido. Deus mostrou a Davi desde do leão, desde o urso, que Deus era com ele. Quantas situações você já passou na sua vida? Quantas... Perdão, pessoal. Quantas situações difíceis você já passou na sua vida e Deus esteve com você? Sabe, eu estou me lembrando de algumas situações e quando eu lembro delas eu falo: poxa, como Deus é fiel. Eu já contei um testemunho aqui no canal sobre aqueles 3 tiros que o rapaz deu na minha direção e falhou. Eu quero contar mais um, aproveitar esse momento e fazer você lembrar de coisas que também Deus fez por você. Sabe, há um tempo atrás, há alguns anos atrás aí, não sei, não lembro exatamente, mas já deve fazer uns 6 ou 7 anos isso. Eu sou casado há 11 anos, eu fiz 11 anos de casado em novembro. E eu estava trabalhando nessa época aí, há uns 6, 7 anos atrás, com vendas. Eu trabalho até hoje, né, porque a minha empresa eu faço essa parte de vendas também, né. É uma coisa que eu gosto muito, de entrar em contato com o cliente, comunicação, fazer visita.
E eu estava trabalhando para uma empresa lá do Paraná. E aí eu trabalhando aqui em Campinas, né? E eu parei, o bairro que eu moro aqui, eu parei na lateral do banco, né? Então o banco está aqui, né? Aqui tem a pista e eu parei nessa lateral do lado de cá, na frente de uma empresa de usinagem, né? E fui ao banco. Chegando lá, eu estava passando uma situação financeira muito complicada nessa época. Estava difícil. Casado há pouco tempo, pagando aluguel. Estava bem difícil, mas graças a Deus eu estava firmado em Deus, eu, minha esposa. E Deus foi tão maravilhoso. A gente passou por tudo isso, mas passou como Davi, com Deus. Passou pela dificuldade, mas passou com ele. E aí eu saquei um valor, acho que R$200 na época, ali no caixa eletrônico, que era para pagar uma conta de luz atrasada, que era o que tinha na conta, na verdade. Tinha um pouco mais, eu não lembro o valor, acho que tinha um pouco mais na conta. E eu saquei esse valor para mim pagar a conta de luz atrasada. E aí saí. E fui pro carro. Eu só estava indo de carro porque eu não tinha nem muita gasolina, mas eu trabalhava com carro. E eu ia para algum outro lugar fazer visita. E aí eu entrei no carro, eu vi duas pessoas descendo, entrei no carro. Esses dois caras encostaram no carro e anunciaram o assalto. Aí eu fiquei calmo na hora. Passa o dinheiro. Eu falei, olha, eu tô aqui só com R$200 para mim pagar a conta. O cara falou, não, eu sei que você sacou mais, a gente não é tonto, a gente tem informação, ou seja, alguém lá do banco, provavelmente o guarda, que é o único que podia falar no telefone, né? Passou informação de que alguém, posteriormente eu fiquei sabendo disso na conversa com eles, tinha sacado R$20 mil no caixa lá dentro, porque não dá para sacar no caixa eletrônico. Alguém passou essa informação, o cara estava com a mesma roupa que eu, Deus deu um livramento para esse cara, para essa pessoa também, porque eu fui para lá e a pessoa foi para o outro lado com o dinheiro e foi embora. E glória a Deus por isso, só que eu estava lá numa situação complicada. Não, você está com dinheiro? Eu falei, eu não tô. Se você quiser, você pode entrar no carro e pode revistar o carro inteiro. Aí o cara pegou, eu falei, mostrei o valor para ele. E aí ele pegou, entrou dentro do carro e falou para mim levar ele para um outro bairro. Não vou ficar citando o nome de bairros aqui. E aí entrou com outro cara atrás. E eu comecei a orar em pensamento, né? Peguei, fui dirigindo. E ele, o rapaz estava sentado do meu lado com a arma apontada para mim. Falou, olha, não faz gracinha, não dá sinal para a polícia, não faz isso, não faz aquilo. Eu percebi que esse cara era de São Paulo, pelo sotaque, era paulista. E o outro que estava atrás já conhecia a cidade aqui, conhecia o bairro que ele mandou me levar. Que ele falava, vira aqui, faz assim, vira lá. Esse de trás, então ele conhecia. E esse de trás o tempo todo, olhando para mim pelo retrovisor com cara de ódio, como se eu tivesse feito um mal para ele. E eu comecei a falar de Jesus. Eu falei pro cara, tô nessa situação, esse dinheiro para pagar a conta, não tô com esse dinheiro, pegaram minha bolsa, assim, pela mão de Deus naquele dia eu não tinha levado o notebook, porque eu trabalho com notebook, né? E a minha bolsa estava sem o notebook naquele dia e eu tinha pago caro no notebook, estava pagando prestações do notebook, né, para mim trabalhar. E aí eles mexeram na minha bolsa, reviraram, viram que não tinha nada, ficaram mais nervosos ainda no caso desse rapaz de trás, mexeram no porta-luva e tal e não acharam nada. Falei, eu entrei dentro do carro, vocês chegaram, eu não tinha como esconder dinheiro, eu não tinha tempo para isso, não tem como, eu não tô com esse valor. Aí ligaram pro cara
informaram eles no banco. Não, tô com o cara assim, assim, assim. Não tá com o dinheiro aqui. Tá assim, o cara falando no telefone. Tá assim, ele sacou 20 mil aqui dentro, ele tá mentindo. Não, mas a gente já procurou, a gente chegou assim que o cara chegou no carro. Tá assim, ficou falando, insistindo que eu tava com esse valor. E aí desligou e eu continuei falando de Jesus para eles. Para ele, né? O rapaz aqui, que estava do meu lado direito. Voltando aqui, eu tive que dar um corte rapidinho porque estava travando aqui a webcam, a filmagem que eu estava vendo no computador. Só que eu dei uma olhada na filmagem e a filmagem foi normal, né? Mas voltando aqui a situação, então estava esse rapaz do lado direito e eu falando de Jesus para ele aceitando numa boa, enquanto o rapaz lá do fundo falava assim: não, vamos levar ele para lá, vamos levar ele para aquele lugar lá. Beleza. Foram me mandando virar. Quando eu vi, eu entrei num descampado cheio de mata, árvore, um corgo. Falei: pronto, é hoje que eu visito o Papai do Céu, é hoje que eu vejo ele. E comecei a pensar na minha esposa, na situação que a gente estava. Comecei a falar: Deus, não deixe isso acontecer. Não posso deixar ela agora, ela não tem estrutura para isso. Comecei a falar com Deus. E aí ele mandou parar o carro, o rapaz que estava atrás. Aí esse rapaz da frente falou: não, a gente não vai fazer isso com ele. Esse rapaz estava do lado direito. A gente não vai fazer isso com ele. Ele é pai de família, cara. Não vai fazer isso com ele. E eu fiquei quieto ali em oração, em espírito de oração. O cara tá: não, vamos sim, não sei o que, bravo que queria. E o rapaz da frente: não, a gente não vai fazer isso com ele, cara. Não vou fazer isso com ele, não vou deixar você fazer. E começaram a discutir. E aí no fim o rapaz falou: vira o carro de novo, vamos subir lá pra cima. Ele virou o carro, subiu, né? A gente começou a subir. Aí chegou lá na pista lá em cima, mandou descer do carro, deixou minha bolsa que não tinha nada comigo, pegou meus documentos, as coisas que estavam com dinheiro e foi embora. Pegou o carro e foi. Aí eu entrei em desespero, porque o carro estava pagando prestação, estava com 4 prestações atrasadas. Eu estava conseguindo dinheiro e posteriormente, uma semana depois, consegui para acertar esse carro. E era o meu instrumento de trabalho. Eu entrei em desespero, comecei a chorar de soluçar. E o pessoal na rua, tudo que viu eles me assaltando, me levando o carro embora, as empresas fechou a porta para mim não entrar lá dentro. Aí eu fui mais para cima, aí entrei numa empresa e aí o dono da empresa estava lá, me pôs na sala: calma, cara, o que aconteceu? Aí eu expliquei para ele tudo, ele me emprestou o telefone para me ligar para minha esposa. Aí eu liguei, minha esposa: calma, vai dar tudo certo e tal. Ela nem sabia que eu tinha sido sequestrado, que eu fiquei esse tempo com eles. Ela entendeu que só tinham levado o carro, que eu não estava conseguindo explicar que eu estava numa situação. Depois que tudo passou é que veio todo o desespero. Enquanto eu estava na situação, Deus estava ali me mantendo calmo. E aí eu falei: poxa, a gente nem pagou o carro, eu estou devendo o carro ainda, e não tem seguro, e o pessoal vai levar o carro, e aí como que eu vou trabalhar e tal. E aí ela falou para mim ficar calmo, desligou o telefone, eu liguei para a polícia, né? Enquanto eu ligava para a polícia, por isso que eu falo que eu amo muito ela, porque ela é muito sábia. Ela dobrou o joelho dela e falou: Deus, eu não aceito. Esse carro é nosso. O Senhor deu pra gente, não deu para eles. Em nome de Jesus, esse carro ele vai voltar pra gente. Eu não aceito, eles não vão levar, o carro vai voltar intacto pra gente. Aí a viatura veio, me pegou, né? A gente deu uma volta no bairro lá para tentar achar esse pessoal. Não achou. Aí fui para a delegacia e comecei a fazer o boletim de ocorrência. Enquanto eu iniciei o boletim de ocorrência, uma viatura ligou, achamos o carro dele, estava na avenida da própria delegacia, acho que 200 ou 300 metros à frente.
na frente de uma farmácia. O pessoal largou o carro lá, do jeito que estava, e foi embora. E aí o carro retornou tudo. E eu fico pensando assim, como Deus foi bom. Porque ele livrou uma pessoa que estava com dinheiro, que de repente era para pagar funcionário, como acontece sempre. Igual recentemente eu fiquei sabendo de um assalto que teve na frente da casa da minha sogra, onde o pessoal sabia que a mulher estava com dinheiro, a mulher foi e sacou uma quantidade grande para pagar os funcionários dela, e esse pessoal foi, seguiu ela e assaltou ela na frente da casa da minha sogra ali, mas graças a Deus também não conseguiu levar o dinheiro, também não fez mal à moça, ela conseguiu se salvar dessa, né? E aí conseguiu recuperar o valor. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer para você com tudo isso, que às vezes a gente passa situações na nossa vida. Agora eu te pergunto, e se eu não tivesse com Deus naquele momento? Se Deus, melhor, não estivesse... Na verdade não, se eu não estivesse com Deus mesmo, porque Deus está sempre disposto, sempre próximo, né? As nossas escolhas é que afastam muitas vezes a gente de Deus. Deus foi muito bom. Eu consegui falar de Jesus para aquele rapaz, consegui falar do amor dele, consegui levar Deus até o coração dele de alguma forma. E Deus tocou o coração dele. E ali eu me livrei. Deus me deu livramento de ter sido assassinado, de ter sido morto ali. E foram várias situações que eu já passei, situações complicadas, onde Deus com certeza colocou a mão. Sabe, querido, entenda uma coisa. Como Davi nessa situação, ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões, mas agora ele estava diante de uma situação mais complicada de todas. Querido, se você se encontra nessa situação, olha para trás nesse momento. A gente não pode viver do passado, viver de passado, ficar ressentido e sofrendo pelo passado, não. Mas lembrar daquilo que Deus fez, isso é bom. Davi se lembrou do momento que ele teve que tirar os cordeiros, as ovelhas da boca dos leões, da boca dos ursos. E nesse momento ele olha para aquele gigante, sabe no que o gigante se transformou? Em só mais um. Mais um problema que ele ia passar pelo problema. Porque ele estava com quem? Ele fala pro incircunciso filisteu que ele estava indo contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Se você está passando uma dificuldade, querido, se você está passando uma situação difícil, se você tem passado situações difíceis, querido, entenda uma coisa, vai para cima, desafie esse gigante, chega na cara dele e fala: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Desafie-se, desafie esse gigante, mas tenha certeza que o Senhor dos Exércitos está com você, porque se você desafia e o Senhor dos Exércitos não está com você, você vai se dar mal. Busque a Deus, querido, clame a Ele. Se você está passando, minha vida financeira está um desastre, a minha vida financeira também já teve ruim, não foi uma só vez não. Eu lembro de uma vez que eu estava com muita fome e eu não tinha nada dentro de casa, ia passando casado, eu paguei as contas e fiquei sem dinheiro para fazer compra. Aí, graças a Deus, nessa época ainda não tinha minha filha. Depois que minha filha nasceu, ficou mais assim, não faltou as coisas dentro de casa, mas nessa situação foi um dia que eu passei assim e faltou. Às vezes Deus prova mesmo o nosso coração. E aí eu com fome, eu deixei minha esposa comer
jantar e não tinha muito, então ela jantou o que tinha e eu comi um pouquinho. Não tô com fome, né? Falando para ela, só para ela jantar. E aí eu abri o armário assim de madrugada com fome e tinha uma lata de conserva no armário. Aí eu fiquei chateado, abri a conserva, comecei a comer aqueles legumes. Eu estava com fome, eu não conseguia dormir. E falei, Deus, tua palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Onde eu estou errando? E comecei a comer. Aí fui dormir. E no outro dia Deus já começou a responder. Eu não estava errando. Eu comecei... Na verdade, eu estava em algumas situações eu estava direcionado errado. Deus começou a me mostrar. E Deus começou a me mostrar, né, as situações. E eu comecei a consertar isso. E fui consertando. E aí Deus abençoou e abençoou a minha vida. Enfim, às vezes essas situações elas acontecem na nossa vida. E aí? Só que uma coisa eu falei para os senhores, até hoje eu falo para ele: posso passar o que for, o que eu precisar passar, mas eu não tenho para onde ir. Como no sermão da montanha, onde Jesus tinha vários seguidores e vários discípulos, né, aqueles que estavam sempre com ele, e no final do sermão ele fala, um dos discípulos lá fala para ele: duras são essas palavras, quem pode suportá-la? E vai embora, e vai um monte de gente embora. E aí ele se vira para os 12 que estavam com ele e fala assim: e vocês não vão também? Lógico que eu estou falando com as minhas palavras, mas vocês vão ficar aí, vocês também não vão? E aí Pedro, que era um dos 12, sabiamente fala: Senhor, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E é o que eu falo para Deus: para onde eu vou? É o que você tem que pensar: para onde? Para que eu vou voltar para aquele mundo? Para aquela sujeira? Eu prefiro confiar, eu prefiro esperar, eu prefiro lutar no Senhor e com o Senhor, na verdade. E é assim que nós temos que fazer, querido. Davi não desistiu da luta. Davi só viu o incircunciso filisteu como mais um obstáculo. Escolheu a pedra e acertou o alvo. Querido, desafie esse gigante. Se é na tua vida financeira, vai, ora, dobra o teu joelho e fala para esse problema: eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está comigo. Ah, mas foi eu que me enfiei nessa dívida. Tá bom, pede perdão, querido. Deus perdoa. Pede para Deus te ensinar a administrar a sua vida financeira. Coloque-se de joelho, humilhe-se perante Deus. Ele vai te abençoar. Ele tem abençoado minha vida, querido. Ele vai abençoar a sua. Eu passei situações difíceis já na minha vida, mas Deus em todo momento supriu as minhas necessidades. A situação mais difícil que eu acredito que eu passei nessa questão foi essa de só ter uma lata de conserva de legumes para comer naquela noite. Depois Deus abençoou. Então, querido, desafie esse gigante. Esse gigante é enfermidade. Coloque-se de joelho e fala para esse gigante: eu estou indo contra você, eu não te aceito. Eu estou com a pedra na mão. Você está na minha mira, como aquela música do Disco Praise, acho que pedra na mão, gigante na mira. Eu não lembro o refrão direito. O poder de Deus é minha artilharia, lembrei. É mais ou menos isso, querido. Coloque a pedra lá na tua mão, coloca na funda, né? E atira.
contra esse gigante? O que seria tua pedra? Querido, a palavra do Senhor, a oração, o jejum. Parte para cima, acorda, para de ficar resmungando, chorando, pedindo para os outros orarem por você. Se você mesmo não tem orado, não tem força, não precisa ter força, não precisa ter ânimo, não precisa ter disposição para orar. Querido, não precisa ter atitude. Mas eu já não consigo falar mais nada. Não precisa falar, chora para Deus. Resmunga para Deus, faz o que você quiser, mas faz para Deus. Ele sabe o que se passa no seu coração. Você vai ver que sua vida vai começar a mudar quando você começar a mudar. Quando você começar a ter uma atitude de mudança, a sua vida muda. Então, querido, preste atenção nesse devocional de hoje. O gigante está aí te afrontando, parte para cima, em nome do Senhor dos Exércitos. Qual gigante está na sua vida? Desafia ele, põe ele no chão. Davi mostra bem isso. Deus mostra isso na vida de Davi. Davi, ele passou por situações, talvez você já passou por tantas. Essa situação é só mais uma, coloca isso no teu coração. Essa situação é só mais uma. Deus vai fazer muito na sua vida ainda. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E se você de repente gostou do nosso canal, se inscreva, ok? Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com os teus amigos. Talvez alguém esteja precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de mudança, e talvez Deus possa usar essas palavras que Ele colocou na minha boca neste dia para falar com essa pessoa, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. É isso aí, galera, ficou com esse vídeo maravilhoso. Querido, é o seguinte, seja um agente transformador, seja um agente de milagres, transforme a vida de alguém. Ok? Então, se você de repente gostou desse vídeo, faça o seguinte, compartilhe ele. Sabe por quê? Tem pessoas que talvez esteja precisando. Talvez um amigo, talvez um parente, talvez alguém que você tem na sua rede social está precisando ouvir essa mensagem, mesmo que você não saiba. Então compartilhe, ok? Compartilhe para essas pessoas, para esses amigos, esse vídeo na sua rede social, que com certeza pode transformar vidas. E também quero pedir, se inscreva para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, a chegar, a alcançar as nossas metas e alcançar principalmente vidas que precisam de Jesus, vidas que até têm Jesus, mas precisam de direções aonde você pode ser aquele agente que vai dar direção, fazendo apenas o que eu te pedi, que é dar o seu joinha e compartilhar. Tá bom? Forte abraço, querido. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Se inscreva no nosso canal. Fique por dentro das nossas novidades. Valeu!